Que tipo de CNPJ abrir para a empresa de informática? Olá, meu amigo, minha amiga, você que é empreendedor, empreendedora, está querendo atuar ou já atua no ramo de prestação de serviços de informática, seja ele qual for, você deve abrir primeiro. Eu vou te explicar quais são os tipos, as categorias de empresa que existem, porque isso gera muita confusão. Empresa limitada faz parte da categoria do tipo jurídico da empresa. Simples nacional ou lucro presumido faz parte da categoria tributária da empresa. E microempresa ou empresa de pequeno porte faz parte da categoria de tamanho da empresa. Tá? Então, muitas vezes as pessoas confundem, eu quero abrir uma microempresa. Tudo bem, pode ser uma microempresa, mas de que tipo? Limitada? Empresa individual? Ou vai ser uma microempresa optante do Simples Nacional? Pode até ter uma microempresa optante do lucro presumido, porque microempresa, como eu falei, é o tamanho da empresa. Então, qual é a melhor alternativa para o ramo de informática? Para o ramo de informática, primeiro, o mais usual e o mais comum é abrir uma empresa do tipo limitada, isso falando do tipo jurídico. Por que limitada? Porque a limitada, como o próprio nome diz, a responsabilidade do proprietário, do sócio, é limitado ao valor das suas cotas de capital social. Então, se você constitui a empresa, coloca lá que a empresa tem um capital social de 20 mil reais. Aí, a partir desse momento, você é responsável por débitos da empresa até o limite de 20 mil reais no caso de uma discussão judicial, tá? Agora, se você abre uma empresa do tipo individual, por exemplo, a responsabilidade é ilimitada. E o que significa isso? Significa que o patrimônio pessoal do dono da empresa pode ser acionado diretamente para pagar débitos da empresa. E isso não é bom. Enquanto que na limitada, primeiro se executa o patrimônio da empresa, para depois, se não for possível e o juiz permitir, de acordo com os instrumentos jurídicos que o advogado da outra parte tiver para poder requerer, aí ele pode talvez acionar patrimônio dos sócios para poder pagar débitos da empresa, mas não é uma coisa certa. Além disso, na empresa limitada, você pode abrir ela sozinho, então seria uma sociedade unipessoal limitada, o nome é esquisito, é sociedade unipessoal, mas é assim que fala, e onde você mesmo monta a empresa do tipo limitada, e você pode ter 2, 3 ou mais sócios, e aí seria uma sociedade mesmo limitada. Tá? Outra vantagem é que o nome da empresa pode ser o nome que você escolher, no caso de uma empresa individual, o nome da empresa obrigatoriamente tem que ser o seu nome, com algumas variações, mas tem que ser. E também essa questão, então, do patrimônio, como eu falei. Tá? Então, esse é o tipo jurídico. O mais usual é o tipo limitado. Agora, do tipo tributário, falando da categoria tributária, nós temos o Simples Nacional e o lucro presumido. No Simples Nacional, o percentual do imposto, ele cresce conforme o faturamento da empresa. E existem tabelas de percentuais diferentes para atividades diferentes. As empresas de informática que atuam mais na parte de suporte, de manutenção de computadores e periféricos, elas têm uma tabela com percentual menor. Agora, as empresas de informática que prestam serviço de natureza mais intelectual, mais de consultoria, desenvolvimento de software, mais nessa área, aí elas têm um percentual dentro do Simples Nacional que é um pouco maior. A não ser que ela prove perante o fisco que o seu gasto com folha de pagamento é maior do que 28% do faturamento. Aí, nesse caso, ela cai para a tabela do anexo menor, de percentual menor. Mas isso, assim, é só para dar uma pincelada, para você saber que existe isso, mas na hora que você vem, por exemplo, fazer a contabilidade conosco ou pede para a gente abrir uma empresa, a gente vai levantar todas as informações do seu caso, a expectativa de faturamento ou o faturamento que você já tem, se você tem outras rendas ou não, como é que funciona aí a sua parte econômica, a gente vai colocar tudo isso no papel para nós fazermos um planejamento e traçar a melhor alternativa para você. Então, terminando de falar da categoria tributária do Simples Nacional, nós temos também a categoria tributária do lucro presumido.
Tem outras categorias, mas eu estou falando só as mais usuais, as que mais usam para ramos de informática. No caso do lucro presumido, você vai pagar aí impostos que variam de 13% a 16,33%, dependendo do local onde você está, porque junto desse percentual nós temos o ISS, que é o imposto local, tá? E ele incide, e esses percentuais também incidem sobre o faturamento. Além do percentual sobre o faturamento, a empresa paga também INSS patronal, que é uma contribuição da empresa para a previdência do empregado, do proprietário, além do que desconta normalmente no contra-cheque. Então veja que, para a empresa de informática, o mais usual, né, que atende a grande maioria dos empreendedores desse ramo, é abrir uma empresa limitada, optante do Simples Nacional, tá? Que normalmente é o mais adequado, mas é preciso fazer um planejamento para estudar. Então falamos do jurídico, falamos do tributário, e agora vamos falar do porte, que é microempresa ou empresa de pequeno porte. A microempresa é a empresa que tem um faturamento menor, mais inicial, tá? E a empresa de pequeno porte tem um faturamento maior. Se a microempresa tem um faturamento de até 360 mil por ano, então ela é mesmo uma microempresa. Agora, se passou de 360 mil por ano e fatura até 4 milhões e 800 mil por ano, aí já é uma empresa de pequeno porte. Então a classificação é essa, é só em relação ao tamanho da empresa. Então, qual é o melhor modelo de CNPJ para uma empresa de informática? É como eu estou dizendo. Em relação às categorias tributárias, é preciso fazer uma simulação para ver qual é a melhor alternativa para o seu caso. A gente vai coletar suas informações e adequar o melhor modelo. Mas, na grande maioria dos casos, seria uma empresa do tipo limitada na natureza jurídica, seria uma empresa optante do Simples Nacional no tipo tributário e seria uma microempresa em relação ao porte. Isso para empresas que faturam até 30 mil mensais. Passou disso, aí já é uma empresa de pequeno porte. Então, esse é o modelo mais adequado para a abertura de CNPJ para empresas de informática, tá? E obrigado por você ter ficado nesse vídeo até aqui. Se você quer aprofundar nesse assunto, está querendo entrar nesse ramo, já é desse ramo, eu te convido a fazer contato aqui com a nossa equipe através das informações que nós temos aqui no rodapé desse vídeo. Nós somos uma empresa de contabilidade especializada no ramo de informática. Para esse ramo, nós atendemos o Brasil todo de maneira completamente online, digital. Então nós podemos marcar um horário com você, a nossa equipe vai conversar com você, vai colher as informações, pode fazer um planejamento, uma simulação tributária para regularizar a sua atividade e deixar você pagando os impostos no menor montante possível, dentro da legalidade, para que você fique tranquilo aí para exercer sua atividade e continuar atendendo os seus clientes com excelência, tá bom? Então, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Dá um joinha aí para ajudar a gente a fortalecer a audiência. Siga o nosso canal, se você ainda não assinou, assine aí o nosso canal. E muito obrigado.